Foi uma virada que, olha, parecia coisa de filme nos mercados globais. O dia começou com pânico generalizado e acabou em euforia. Vamos entender direitinho o que provocou essa reviravolta tão dramática. Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Touros, Ursos e Robôs. Hoje a gente vai dissecar um dos pregões mais malucos do ano para entender a fundo o que está por trás dessas viradas e como se preparar para o que vem pela frente. Então, o nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro, a gente começa no pânico da manhã para pegar o clima do mercado. Depois, vamos achar o gatilho exato que virou o jogo. Daí, a gente segue o rastro desse rally pelo mundo, analisa o efeito dominó em outros ativos e, por fim, a pergunta que não quer calar. O que tudo isso quer dizer para os próximos dias? Bom, a semana começou com o mercado em modo de defesa total. O medo era quase palpável, sabe? Todo mundo correndo para se livrar de posições arriscadas por causa das tensões geopolíticas que só cresciam lá no Oriente Médio. O epicentro de todo esse pânico estava onde? No mercado de energia. Olha só esse número aí. Petróleo Brent quebrando a barreira psicológica dos $100 o barril. Só esse número já foi o suficiente para mandar um calafrio por todos os mercados e trazer de volta o fantasma da inflação. E a coisa era séria mesmo. Essa frase do Bob McNally, que saiu na CNBC, resume bem o tamanho do problema. Ele disse que essa era a maior interrupção de oferta de petróleo da história. Para quem opera no mercado, isso não é só uma notícia, é um sinal de alerta máximo de que as coisas podiam sair muito do controle. Mas aí, no meio desse caos todo, um único evento, ou melhor, algumas poucas palavras, mudaram o roteiro completamente. O gatilho foi esse aqui. Uma única frase do presidente americano, Donald Trump, dando a entender que o conflito poderia estar no fim. Num mercado que está dominado pelo medo, qualquer faísca de esperança já causou um incêndio. Foi a deixa para todo mundo, de robôs a traders, correr para reverter as posições vendidas. E o efeito foi imediato e foi brutal, como dá para ver bem nesse gráfico. O petróleo, que tinha disparado, simplesmente desabou mais de 10% em poucas horas. O Brent, que estava lá em cima nos $100, caiu para fechar perto dos 88. Foi um alívio gigantesco para a economia global. Com o petróleo em queda, o alívio virou otimismo e essa onda se espalhou como fogo pelas bolsas de valores. Vamos ver como essa onda de compras contagiou o planeta. A Ásia foi a primeira a reagir. Como noticiou a CNBC, o KOSPI da Coreia do Sul deu um salto de mais de 5%, puxando uma recuperação forte em toda a região. Japão, Hong Kong, Austrália, todo mundo foi junto, mostrando que o apetite ao risco tinha voltado à mesa. A onda de otimismo cruzou o continente e chegou na Europa. O estoque 600 subiu quase 2%, parando uma sequência de quedas. E o destaque, como a gente pode ver, foram as companhias aéreas. Lufthansa, Air France dispararam. É um movimento clássico. O petróleo cai, o maior custo delas diminui e a ação sobe. Já nos Estados Unidos, a sessão foi uma verdadeira montanha-russa. Depois de uma recuperação incrível, que zerou as perdas gigantescas do dia anterior, os índices fecharam praticamente no 0 a 0. O Dow Jones, por exemplo, recuperou uma queda de quase 900 pontos. Essa volatilidade toda só mostra a briga intensa entre os otimistas e os pessimistas. E aqui no Brasil, o Ibovespa pegou carona nesse bom humor global. A Isto é Dinheiro destacou que o índice subiu 1,40%, o segundo dia seguido de alta. O que puxou esse movimento foi principalmente a queda do chamado prêmio de risco global, o que torna ativos de países emergentes, como o Brasil, mais interessantes. E com isso, o dólar também deu uma aliviada, fechando abaixo de 5,16. Mas essa mudança de humor não ficou só nas ações, não. Vamos dar uma olhada em como os outros ativos importantes reagiram a tudo isso. Aconteceu exatamente o inverso daquele movimento clássico de fuga para o risco. A procura pelo dólar como porto seguro diminuiu, o que fez a moeda perder força. Com o dólar mais fraco, o ouro, que é cotado em dólar, ficou mais barato para quem compra com outras moedas, e por isso subiu quase 2%. Ao mesmo tempo, os juros dos títulos americanos ficaram estáveis, mostrando que o desespero por segurança tinha passado. Ok, apesar de todo esse alívio, a incerteza ainda está no ar. Então, a questão agora é: o que os operadores estão pensando? No que eles estão de olho? Esse slide aqui resume perfeitamente o dilema. De um lado, a gente tem o discurso otimista do governo.
Do outro, a realidade dura em campo, com o secretário de Defesa falando em mais ataques e notícias de que minas poderiam estar sendo colocadas no Estreito de Hormuz. É a clássica briga entre o que se diz e o que se faz, e o mercado fica bem no meio desse tiroteio. E para botar mais lenha nessa fogueira, tivemos esse exemplo perfeito de risco de manchete. Uma postagem errada que foi apagada logo depois do secretário de Energia dos Estados Unidos foi o suficiente para derrubar o preço do petróleo. Isso mostra o quão sensível o mercado está a qualquer tipo de informação, seja ela verdadeira ou não. Então, o que está no radar agora? São 4 pontos principais. Primeiro, as reuniões do G7, de onde pode sair uma liberação de reservas de petróleo para acalmar os preços. Segundo, os dados de inflação dos Estados Unidos, que vão ditar os próximos passos dos juros. Terceiro, a situação real lá no Estreito de Hormuz. Qualquer problema lá pode acabar com o otimismo. E por último, as próximas decisões de juros do Fed americano e do nosso Copom. E tudo isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão, né? Essa alta toda de ontem foi um sinal real de alívio, o começo de uma nova tendência de alta? Ou será que foi só a famosa bull trap, a armadilha para touros que puxa todo mundo para compra antes do mercado desabar de novo? A resposta, por enquanto, ninguém tem. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer e, claro, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para a gente continuar trazendo mais análises como essa. Até a próxima!